Hoje vamos experimentar um novo formato e quero ensinar-te passo a passo como escolher corretamente ações para investir. Vamos fazê-lo com exemplos reais, mostrando-te exatamente no ecrã onde encontras a informação, como funciona e o que significa cada uma delas. Hoje vou ensinar-te se realmente uma ação compensa ou se na verdade estás a desperdiçar o teu dinheiro ao investir nela. E o melhor de tudo é que o farei com algo que não encontrarás noutro conteúdo e que é um exemplo. Neste caso, vamos analisar uma ação que é do grupo Cibex, que por sinal anteriormente era o grupo Bancolombia. Assim sendo, vamos começar. Então, para escolher corretamente as ações ou para saber se uma ação está barata ou cara, vamos analisar neste caso Civest, que é algo que temos próximo para quem achar estranho. O grupo Civest é o que anteriormente era conhecido como o grupo Bancolombia, e para poder analisá-lo, o que se pode sempre fazer é procurar relatórios financeiros da própria empresa ou do próprio holding neste caso, e isto é algo recente de 6 de 2025, onde nos dão dados-chave, mas já. Então, como sabemos se vale a pena investir numa empresa ou ação agora? Bem, vamos usar uma subscrição chamada Investing Pro, disponível na descrição do vídeo. Atualmente está a um preço bem acessível. E por quê? Porque quando procuras informação financeira de uma determinada empresa, como os grupos iOS, surge-te isto e pronto, ou no máximo um documento PDF extenso com 50 páginas ou mais onde afirmam que temos isto, aquilo e aquilo outro. Geralmente, isto é redigido pela própria empresa. Não me refiro especificamente aos grupos IB, mas de um modo geral, qualquer ação ou empresa que investigues, vais encontrar que sempre destacam os aspectos positivos. Os negativos são apresentados, mas não de forma tão proeminente, para proporcionar aos investidores uma perspectiva mais otimista. Enquanto que aqui no Investing, onde vamos utilizar a subscrição do Investing Pro, temos uma decomposição de informação extremamente boa para poder saber se vale a pena investir numa ação ou não, e de uma forma fácil e simples para isso. Antes de tudo, deixo o link na descrição se estiverem interessados. Acho que tem uma versão grátis, podem procurá-la e aceder. Agora, para poder procurar ações, vão aqui onde diz explorador de dados e aqui colocam a empresa que quiserem, por exemplo. Se eu quiser Google, coloco Google, aparece aqui e pronto, já a tenho aqui. Mas neste caso eu quero a Cbest e lembrem-se sempre de procurar que seja a ação que cotiza na bolsa onde querem investir. Por exemplo, se virem que cotiza na bolsa da Colômbia, que é a BVC, a Bolsa de Valores da Colômbia, ou no NYSE nos Estados Unidos. Como sabemos qual é qual? Pois bem, aqui vai aparecer CO, que é de Colômbia, o S, que é dos Estados Unidos, ou aqui este que é da Alemanha, este que é do Brasil, e assim sucessivamente. Mas neste caso nós vamos para a do grupo Civis SA, de Bancolombia, bem, da Bolsa da Colômbia, e uma vez que estejamos aqui, clicamos na secção onde aparece o nome azul destacado, damos um clique e leva-nos ao perfil onde encontramos toda a informação. Que opções temos para analisar a ação e escolhê-la corretamente de forma rápida e simples? Primeiro, aqui está o preço ou dados de cotação. 63.300 pesos agora, a variação diária foi de 700 pesos, subindo neste caso, e o intervalo das 52 semanas, ou seja, no último ano o preço variou entre 36.860 pesos e 68.000 pesos, o que significa que este nem é o ponto mais alto do último ano, pois chegou a 68.000 pesos. Mas bem, os dados importantes, aqueles que realmente nos interessam. Perfil da empresa. Isto é extremamente importante. Certamente neste caso vocês assumirão e dirão: ah, mas eu já conheço o grupo Cives, que anteriormente era o grupo Bancolombia, que tem a NEC, a WOMP, a Wenia e todos estes por trás que de fato aqui nos aparece na página deles, Banismo, Banco Agrícola, blá blá blá, mas não muitos sabem que, por exemplo, este grupo também tem operações noutras partes que não apenas na Colômbia, mas também estão no Panamá, também estão na América Central e na América Latina em geral, e isso já nos dá dados bastante importantes para poder analisá-lo. Portanto, uma vez que examinam estas informações, afirmam: ah, muito bem, já compreendo um pouco mais sobre o seu modelo de negócio, por assim dizer, e que não estão apenas presentes na Colômbia. Passamos para uma secção que gosto muito no Investing, que é esta secção de valor justo. Aqui diz que o valor justo, que é o que os analistas dizem, e também os modelos de investimento que eles utilizam,
que basicamente, com base em modelos de investimento que eles já calcularam, nos dizem que o valor da ação deveria estar mais próximo de 56.855 pesos, que é isto que está aqui, enquanto que atualmente está em 63.300 pesos. Isto é algo que, evidentemente, num estado financeiro do próprio Grupo CIV não te vai aparecer. Por isso, já de início, temos uma opção de saber. Neste caso, poderíamos dizer, esta ação está um pouco sobrevalorizada ou está um pouco cara com base nestes dados. Mas que outros dados temos para poder perceber isto e se vale a pena ou não entrar neste momento nesta ação e neste investimento? Poder analisar estes pontos que aparecem por aqui que são super importantes. Primeiro, aqui eles têm muitos dados, ou seja, basicamente a Investig é uma plataforma de informação financeira, nada mais do que isso. De facto, se voltarmos aqui ao explorador de dados e voltarmos a colocar CIVs, vamos perceber uma coisa bem interessante, que é se procurares por aqui e clicares para procurar uma métrica, tens toda esta informação e, além disso, toda esta que aparece por aqui. Ou seja, podes vir aqui e clicar, por exemplo, nesta aqui e começar a analisá-la com base nesta. Mas isto vai requerer muito tempo e também muito conhecimento por parte de algumas pessoas. Por isso, até mesmo alguns investidores profissionais têm de refrescar estes dados e voltar a procurar o que é isto. E para isso, aqui no Investing, facilita-nos um pouco mais porque nós vimos aqui ao perfil da empresa e vamos onde diz alto rendimento para o acionista e uma pessoa pensa, como assim alto rendimento? Eles utilizam o explorador de dados e a informação disponível, resumindo-a em pontos-chave essenciais para avaliarmos se realmente vale a pena investir na ação. Então, o que nos diz aqui é que tem um alto rendimento por acionista. Quando uma empresa oferece um alto rendimento ao acionista, significa que os acionistas recebem um rendimento significativo do seu investimento na empresa. A rentabilidade do acionista combina dividendos, recompras líquidas de ações e redução da dívida para moedas monetárias. Rentabilidade total dos acionistas. Um alto rendimento para o acionista é visto como um sinal positivo ou de alta para investidores, pois mostra que a empresa está a devolver capital aos acionistas. E aqui temos, então está em 14,3% e o que costuma fazer é compará-lo com os seus pares, ou seja, se é uma ação, digamos, que está dentro do setor financeiro, então compara-a precisamente com ações que estão dentro do setor financeiro. Aqui, preferencial de habitação, Grupo Aval, Popular, Ave, Vilas, vemos que está positivo e acima dos pares, e isto em 2025, no que chamamos de 2025, mas também podemos ver a análise e comparação com anos anteriores, 2023 e 2024, e estes são pontos a considerar que nos ajudam a entender se o estado da ação ou da empresa está bem. E é aqui que quero fazer uma pequena pausa para que as pessoas entendam uma coisa, que é que no momento em que investes em ações, especialmente a longo prazo, o que estás a fazer é como se literalmente estivesses a montar um negócio. Ou seja, digamos, não vamos a uma escala tão grande como um grupo. Se vês, comparemo-lo com um restaurante de hambúrgueres ou de empadas ou de qualquer coisa que seja algo pequeno. Pois bem, literalmente é o mesmo, mas a uma escala um pouco menor. O que acontece é que as pessoas, normalmente, quando iniciam um negócio, simplesmente pensam em gerar dinheiro, em gerar lucro e pronto, mas não em expansão, em crescimento, em contratar mais pessoas, em acordos, em várias outras coisas que fazem com que, no final, as empresas cresçam e cresçam cada vez mais. Essa é basicamente a diferença. O que deves procurar? Quando investes numa ação, é que o mercado veja isso como algo positivo e em crescimento. Ou seja, se hoje em dia houvesse uma empresa que quisesse produzir televisores antigos, por exemplo, aqueles que eram super grandes e super volumosos, então as pessoas diriam, mas para que isso se já está no passado? Já ninguém os vai consumir, não há público para isso. E é aí que se pergunta, então vale a pena investir nesta ação ou não vale a pena? Porque realmente que ganho terá isso? E é aqui que nos apresentam os pontos-chave, como eu dizia, que nos vão ajudar a determinar se para nós a empresa tem um potencial de crescimento ou uma perspectiva de crescimento grande ou se simplesmente neste momento já atingiu o seu ponto mais alto. Como fazemos isso? Usando os pontos que mencionei como operações com um PER baixo em relação ao crescimento dos lucros a longo prazo. Pode ser que não entendas isto. O que fazes? Entras aqui e diz que quando as ações de uma empresa têm um PER baixo comparado com o crescimento dos lucros a curto prazo, isto sugere que as ações podem estar subvalorizadas, oferecendo aos investidores uma oportunidade de compra potencialmente rentável.
A relação preço-benefício indica quanto se paga por cada unidade de benefícios da empresa. Se este rácio for baixo em relação ao crescimento dos benefícios, está-se a adquirir os benefícios futuros da empresa com desconto. O que isto basicamente quer dizer no final é como quando vais comprar uma empresa ou um negócio, voltemos novamente ao exemplo do restaurante. Digamos que te vão vender um restaurante e dizem-te que gera 5 milhões de pesos anuais em lucros, suponhamos para simplificar, e resulta que te estão a pedir 100 milhões para comprá-lo. Então, o que fazes? Pegas na calculadora e afirmas, assumindo que adquiro este negócio por 100 milhões e que anualmente receberei 5 em benefícios, então em 20 anos o capital será recuperado e somente a partir desse ponto começarei a obter lucros. Mas isto é assumindo que o nível de benefícios se vai manter sempre o mesmo, que não vai diminuir nem aumentar, porque se alguém diz, vou comprá-lo por 100 milhões, mas este negócio vai gerar-me 20 por ano, então divide-se 100 por 20, ou seja, em apenas 5 anos vamos recuperar todo o nosso dinheiro e além disso vamos começar a obter lucros. Ou seja, agora sim pode-se dizer que foi um investimento rentável, porque no momento em que investes e, por exemplo, compras por 100 milhões e obtens benefícios em 2 anos de 5 milhões, ou seja, 10 milhões de pesos, 90 milhões, e resulta que nesse ano já não queres mais e vendes por 70 milhões, então quer dizer que tiveste uma perda de 20 milhões porque no final não obtiveste lucro e pagaste a mais por esse negócio. O mesmo acontece aqui e é isso que quero que todos entendam, que basicamente é tratá-lo da mesma maneira. Não o endeusar, porque muitas pessoas o que fazem é ver que compram iPhones e que os iPhones sempre se vão vender para toda a vida. Então isso vai fazer com que gerem muito dinheiro e não se dão conta de que, por exemplo, a Apple não vende apenas iPhones, apesar de ser um dos seus negócios principais, mas também vende os Mac, vende outro tipo de serviços como o Apple Music e esse tipo de coisas também contribuem para o negócio e é aí que se observa, por exemplo, a comparação de que se vês com, por exemplo, apenas da Vivienda, ou o preferencial da Vivienda não é o mesmo, ou apenas com o popular, porque aqui, se vês, está a contemplar todo o banco em geral. Mas além disso, soma o Enia, soma NEC, soma todos os serviços que oferece mais os outros países, por isso digamos que o conglomerado tem crescido tanto nos últimos meses, e bem, aqui basicamente, continuas a analisar isto, empresa destacada do setor bancário. Como assim está destacada em relação às outras empresas ou aos outros bancos que estão dentro do setor? Por quê? Então aqui diz que basicamente está baseado nos seus rendimentos e que, bem, isto não é segredo para ninguém que o Grupo Civis, anteriormente Grupo Bancolombia, basicamente está sempre na liderança em termos de rendimentos ano após ano, e deixa sempre os outros bancos muito, mas muito atrás, pelo menos na Colômbia, e, bem, basicamente eu acho que também é por isso que expandiram para ser um holding e não apenas Bancolombia já, mas bem, aqui vocês têm toda esta informação e podem analisá-la, mas não só isso é importante, como também aqui onde diz saúde da empresa, onde nos dizem que a saúde está num 3, mas por que nos dizem que a saúde do fluxo de caixa está em apenas 2? E se clicarmos aqui, isto leva-nos diretamente à análise desta área e informa-nos que, essencialmente, isto é realizado num ranking composto por 100 fatores, que são todos estes que aparecem por aqui. Mas não precisamos ir tão longe, podemos ir à visão geral e procurar no explorador de dados e aqui procurar fluxo de caixa e aqui vão aparecer todos os diferentes tipos de fluxo de caixa, mas vamos ao primeiro, fluxo de caixa dívida total e percebemos que o fluxo de caixa ou dívida total dos últimos 12 meses do Grupo Civis foi de menos 34,4%. É por isso também que contribui para que a classificação esteja num 2. Portanto, é neste ponto que se examina o perfil completo da empresa e se compreende que um aspecto essencial são os empréstimos e o fluxo de caixa, pois infere-se que estão constantemente a emprestar capital. No caso específico dos bancos, esse fluxo de caixa negativo pode, na verdade, ser vantajoso, sabendo que estão a conceder mais empréstimos e que, se esse capital for reembolsado, representará um aumento substancial nos rendimentos.
E basicamente é assim que se analisa uma empresa, ou seja, há muitos mais detalhes, mas simplesmente aqui nos modelos de investimento, que infelizmente na Colômbia não temos muitos, mas se formos, por exemplo, ao Google, vamos perceber que os modelos de análise de investimento por parte do Investing Pro são muito mais amplos. E percebemos, por exemplo, no Google, que realmente com base em todas estas análises, o preço deveria ser de $250,48, enquanto que aqui está realmente a $319, ou seja, muito mais alto do que deveria. Há só 3 indicadores que podes usar para ver isto, mas quero saber se querem uma segunda parte deste vídeo mostrando em mais detalhe como usar todos estes modelos e como fazer os cálculos, embora já um pouco mais complicado e difícil, para ver qual é o preço ótimo de cada ação e cada um destes investimentos, seja do Grupo Cives ou de outra empresa. Por exemplo, vamos experimentar com uma que é a Ecopet e percebemos que, por exemplo, a Ecopetrol está abaixo. Vejam que neste momento está a 1.845, mas o seu valor razoável deveria realmente ser 2.074 pesos, ou seja, esta poderia ser uma boa oportunidade de investimento neste momento ou até já o foi, porque vejam como esteve nos últimos 5 anos, vejam o que aconteceu desde aqui 1.141 subiu para 1.806, que é quase o nível que tem agora, e a partir daí vejam essa queda tão abrupta que teve, alguém por volta de 1.300 poderia ter dito não, esta é uma super investimento neste momento, eu vou entrar e esperar que suba a níveis altos como os que tinha nos últimos 5 anos e veja, teria tido bastantes ganhos, por isso aqui deixo essa informação para que vocês também possam analisá-la e digam-me nos comentários o que acharam deste vídeo. Se chegaram até este ponto do vídeo, deixem um emoji de uma calculadora para saber quem chegou até aqui, vemo-nos, adeus, adeus.